No silêncio do deserto de Canaã, um homem justo se despede do mundo. Avraham, o amigo de Deus, aquele que deixou tudo para seguir o chamado do Eterno, se aproxima do fim de seus dias. Ele viveu uma vida de fé, obediência e alianças que mudaram a história da humanidade. Sua jornada não foi apenas uma caminhada física por terras desconhecidas, mas uma profunda peregrinação espiritual que estabeleceu as fundações de uma fé que ecoa até hoje. Ele foi o primeiro a ouvir a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E agora, no crepúsculo de sua vida, o patriarca se prepara para ser reunido ao seu povo, deixando para trás não apenas uma herança material, mas um legado espiritual eterno. Com 175 anos, Avraham sente o peso do tempo, mas seu coração está em paz. Ele testemunhou o milagre do nascimento de seu filho, Yitzhak, o filho da promessa, e soube, com uma certeza inabalável, que o Eterno cumpriria cada palavra que lhe havia prometido. O texto sagrado da Torá, em Bereshit, capítulo 25, nos relata: "E estes são os dias dos anos da vida de Avraham, 175 anos. E expirou Avraham, morrendo em boa velhice, ancião e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Sua morte não foi um fim trágico, mas a conclusão serena de uma vida plena. Seu corpo é levado por seus 2 filhos, Yitzhak e Ismael, 2 irmãos que, embora divididos pelo destino e por promessas distintas, se unem em um momento de luto e respeito na morte do pai. Juntos, eles o sepultam na caverna de Macpelá, em Hebrom, ao lado de Sara, sua amada esposa e companheira de jornada. Aquele campo, que Avraham havia comprado como um sinal de sua fé na posse da terra, torna-se o lugar de descanso final do patriarca, um selo físico da promessa que transcendia a própria vida. Após a morte de Avraham, a bênção do Eterno não se extingue. Ela flui como um rio caudaloso para Yitzhak, o herdeiro da promessa. O foco da narrativa divina se volta para ele, e em um momento de incerteza, o Eterno aparece novamente reafirmando o pacto com palavras de conforto e segurança. "Eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Avraham teu pai." A aliança continua, viva e poderosa. Mas a jornada de Yitzhak não seria fácil. Assim como seu pai, ele peregrina pelas terras de Gerar e enfrenta a fome, a desconfiança dos homens e as disputas por poços, a fonte de vida no deserto. Cada poço que seus servos cavavam era motivo de contenda. Os pastores locais o expulsavam, reivindicando a água para si. Mas Yitzhak não responde com violência nem desiste. Com uma paciência e perseverança notáveis, ele se move e cava um novo poço, e depois outro. Essa repetição de cavar, ser expulso e cavar novamente é um teste profundo de sua fé e caráter. Ele não luta pela água, mas confia que o provedor de toda a água lhe dará o seu lugar. E finalmente, ele encontra um lugar de paz, onde ninguém mais contende com ele. Ele chama esse lugar de Rehovot, que significa lugares amplos ou espaço, e declara com gratidão: "Agora o Eterno nos deu espaço e frutificaremos nesta terra." Yitzhak aprendeu que a bênção não está no poço, mas na obediência e na confiança no Deus que prometeu abençoá-lo. Em meio às suas peregrinações, Yitzhak demonstra que herdou mais do que terras e promessas. Ele herdou a fé prática de seu pai. Em Beersheba, o lugar onde a aliança foi mais uma vez confirmada, ele ergue um altar ao Eterno. Ele invoca o nome do Senhor, exatamente como Avraham fazia em cada novo lugar que chegava. O altar era um marco de adoração, um memorial da presença e da fidelidade de Deus. Era a sua forma de dizer: "O mesmo Deus que guiou meu pai, agora guia a mim, seu filho." A aliança não havia morrido com o patriarca. Ela se renovava e se fortalecia na vida da geração seguinte. O legado não era apenas uma história a ser contada, mas uma fé a ser vivida. Yitzhak, muitas vezes visto como uma figura de transição entre o grandioso Avraham e o complexo Yaakov, torna-se, na verdade, um poderoso símbolo de perseverança, de paciência e de uma fé herdada que se torna pessoal. Ele nos mostra que a promessa do Eterno jamais é esquecida
e que a fidelidade de Deus atravessa gerações. A história da morte de Avraham e das jornadas de Isaac nos ensina lições profundas e atemporais. Primeiro, que a fé verdadeira é transmitida de pai para filho, não por imposição, mas pelo exemplo. Isaac viu a fé de Avraham em ação e aprendeu a confiar no mesmo Deus. Segundo, aprendemos que as promessas do Eterno não morrem com os homens. A morte de um justo não é o fim da história, mas a passagem da tocha para a próxima geração. A aliança continua com os filhos da fé. E por fim, compreendemos que, quando um justo parte, sua luz não se apaga. Ela permanece acesa no coração e nas ações daqueles que continuam o caminho, iluminando a senda para os que virão. O legado de Avraham não era apenas uma promessa de terra, mas uma promessa de presença divina, uma herança que Isaac soube carregar com dignidade e fé. Que o legado de Avraham e a perseverança de Isaac inspirem você a caminhar em fé, mesmo quando o deserto da vida parecer sem fim e os poços forem disputados. Lembre-se que a bênção não está no que você possui, mas em quem possui você, porque o Eterno é fiel e sempre cumpre o que promete, geração após geração. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém e inscreva-se no canal para mais histórias da Torá que transformam. Obrigado por assistir. Shalom.